Bom, aqui está o recurso que eu mais vou utilizar com vocês para trabalhar o assunto de dinâmica. Quando a gente vai resolver um problema de dinâmica, existem vários mecanismos, várias metodologias que a gente pode utilizar. Eu penso que a gente precisa preparar para ser capaz de resolver qualquer tipo de problema, desde um problema mais simples até um problema mais complexo. Várias pessoas utilizam outras metodologias e eu não tenho nada contra isso, cada um pode utilizar o que achar mais conveniente, mas eu particularmente acho interessante usar esse mecanismo que eu vou explicar para vocês. Quando a gente for resolver problemas, no primeiro momento, quando você for ver a primeira resolução que eu fizer, você vai ter a sensação de que esse método ele é um pouquinho mais complicado. Na verdade, você vai ter a sensação de que ele é mais trabalhoso. Dá muito trabalho e você vai pensar, poxa, no vestibular eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Eu vou te prometer duas coisas. Primeiro, no começo é trabalhoso, mas dá um tempo, quando você pegar a prática, você vai resolver isso de forma muito rápida e intuitiva, certo? Então, não se preocupem com o começo, é um pouquinho mais demorado, mas com o tempo tudo vai ficando mais automático. E se você internalizar esse pensamento, você vai resolver esse problema de forma muito simples, rápida e sem grandes problemas, ok? Segundo, essa metodologia que eu vou utilizar com vocês vai permitir que você resolva problemas de todo quanto é tipo. Se você tiver problemas bem simples, problemas de resolução de curtas linhas, poucas linhas, problemas que são resolvidos de forma fácil, essa metodologia funcionará. Se você tiver problemas complexos, essa metodologia também funcionará. Em outras palavras, com essa metodologia você será capaz de passar num vestibular bem facinho até num vestibular bem complexo. Você vai fazer um exercício de um vestibular simples, como por exemplo, eu não gosto de citar nome, mas um Enem, que é uma prova mais simples, né, de resolução. Então, se você souber isso, você resolverá uma questão tipo do Enem. E você vai ser capaz também de resolver uma questão tipo do ITA, da FUVEST. ITA-FUVEST foi uma comparação péssima, né? Mas enfim. Então você vai ser capaz de resolver qualquer mecanismo, qualquer tipo de exercício com esse mecanismo aqui, beleza? Eu dou um apelido para ele, a gente chama de diagrama de corpo livre, que eu vou abreviar pela sigla DCL. O que é o diagrama de corpo livre ou o nosso DCL? Observe aqui que eu tenho um exemplo prático. Eu tenho um bloco, né? Pode ser um livro, pode ser uma caixa, pode ser qualquer coisa que está em cima de uma mesa. E essa caixa está sendo empurrada com uma força F. Né? Eu não vou dar exemplo numérico nenhum, a gente só quer aprender como fazer o diagrama de corpo livre. A partir desse problema eu quero calcular alguma coisa, seja a aceleração da caixa, seja alguma coisa nesse sentido. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os objetos que me interessam, então muitas vezes não é todos os objetos do meu problema, é só os que me interessam. Vou desenhá-los separados, repare que eu peguei a caixa e repeguei aqui a mesa, separei os dois objetos. Como é que eles estavam juntos, né? A mesa estava abaixo da caixa, a caixa estava apoiada sobre a mesa. Aqui eu simplesmente separei os dois objetos, ok? E eu vou representar todas as forças que estão agindo nos dois objetos. É importante que você desenhe eles separados? É importante. Nesse problema que eu vou falar para vocês, nesse primeiro exemplo, não vai parecer tão importante, mas quando a gente estiver trabalhando com casos mais complicados, com mais corpos envolvidos, isso vai ficar mais evidente, beleza? Então, o que a gente pensa? A gente pensa, por exemplo, começando pela caixa. A caixa está sendo puxada para baixo por uma força que nós aprendemos, daquelas 4 forças que a gente tem de fácil identificação. Essa força eu vou chamar de força peso. Então, eu venho aqui na caixa e desenho uma força peso para baixo. Aí, você olha para lá e você pensa, por que a caixa não cai? Porque ela está apoiada na superfície. Então ela troca uma força com a superfície chamada de força normal. Como a gente disse anteriormente, essa força normal ela é perpendicular à superfície.
Então, ela vai empurrar a caixa para cima, perpendicular à superfície. Na caixa também tem uma força F que já foi representada aqui, ó. Só que o problema é desenhar a força chegando. Eu, particularmente, gosto de desenhar a força sempre partindo do centro do objeto. E eu vou desenhar ela aqui para a direita. Como a gente ainda não aprendeu atrito, na caixa, essas seriam as únicas 3 forças que estariam atuando. Já na mesa, a mesa também é puxada para baixo, com uma força também denominada peso. Porém, tem mais uma força empurrando essa mesa para baixo. Inclusive, vou chamar de PA, que é o peso da caixa A, e o PM, peso da mesa. Aí você vai dizer assim, mas professor, tem o peso da caixa também agindo na mesa. Eu digo para você, não. O peso da caixa só age na caixa. Não tem como a terra puxar a caixa para baixo aplicando uma força na mesa. A terra puxa a caixa. Agora, por que a caixa não cai? Porque a mesa empurrou ela para cima. Então, se a mesa empurra a caixa para cima com uma força que eu vou chamar de normal de A, ao mesmo tempo que a mesa empurra a caixa para cima, a caixa irá empurrar a mesa para baixo com a mesma força. Inclusive, vou colocar um sinal de menos para a gente lembrar que essa força tem sentido oposto a essa. Só o menos, gente, o menos aqui é só para indicar que o sentido é oposto, beleza? Não é que a força é negativa. Então, olha só que interessante. Não existe o peso da caixa A sobre a mesa. O que existe é uma reação à força normal sobre a mesa. Mas aí você vai dizer, professor, e a mesa, por que ela não está descendo? Eu vou dizer para você simples, ela está apoiada aqui, vamos imaginar que aqui é o chão, né? Ela está apoiada no chão e o chão empurra ela para cima. Nesse caso aqui, cada pezinho teria uma força de contato, que é uma força normal. Então eu teria uma força normal aqui, posso chamar de um N1, e uma força normal aqui, que a priori não precisa ser igual a outra, vou chamar de um N2. Esse é um diagrama de corpo livre do sistema caixa-mesa. Repare que eu não desenhei as forças que agem no chão. Poderia, mas eu não estou interessado neste momento. Nesse momento eu só estou interessado em desenhar as forças que agem na caixa e na mesa. Ok? Esse é o diagrama de corpo livre. Reparou que eu tive uma preocupação de olhar para a força de reação da normal? Mas aí você pode me perguntar, por que eu não representei a força de reação dessa força F, né? Porque eu falei da força de reação da normal, a mesa empurrou a caixa para cima, a caixa empurrou a mesa para baixo. E as outras forças de reação? Onde está a reação da força peso? Inclusive abrindo parênteses aqui. Você reparou que a força de reação do peso não é normal? É bom ressaltar isso porque muita gente confunde. Porque elas têm sentidos opostos e muitas vezes elas têm o mesmo valor, o pessoal pensa que é ação e reação. Não. A ação da normal, a ação é a mesa empurrando a caixa para cima. A reação é a caixa empurrando a mesa para baixo. Ou vice-versa, eu posso pensar que a caixa empurra a mesa para baixo, reação, a mesa empurra a caixa para cima. As duas ideias estão iguais, beleza? Então, por que eu não desenhei a reação da força F? A resposta é muito simples. Para essa força F surgir, existiu alguém, uma pessoa aqui, que estava empurrando essa caixa. Essa pessoa não está sendo parte do meu objeto de estudo. Eu não estou analisando como que essa pessoa está. Eu não estou representando ela no meu diagrama de corpo livre. Mas poderia ser que eu quisesse representar ela no diagrama de corpo livre? Poderia ser um caso em que eu tivesse aqui a pessoa e eu quisesse desenhar as forças que agem na pessoa. Eu faria o diagrama de corpo livre da pessoa e eu colocaria a reação dessa força F. Nesse caso não é importante. E a reação dessas duas forças pesos, aonde elas estão? Bom, se a gente lembrar a reação do peso, se a Terra puxa os objetos para baixo, a reação seria os objetos puxando a Terra para cima. Então, se a gente imaginar aqui a Terra como um todo, essa caixa puxa a Terra para cima, essa mesa puxa a Terra para cima. Como a gente está desprezando o movimento, qualquer tipo de movimento da Terra, e essa
menosprezar esse tipo de movimento é bem razoável, afinal de contas a massa da Terra é muito maior do que a massa dos outros dois objetos, então a gente pode ignorar as reações dessas duas, bem como eu ignorei a normal dessas duas pernas, porque elas estão sendo agindo sobre o chão e eu não estou colocando as forças que agem no chão. Beleza? Esse é o diagrama de corpo livre. Toda vez que você for fazer um diagrama de corpo livre, você vai desenhar os corpos que estão envolvidos no meu problema, vão representar todas as forças que estão agindo nele, só que de forma separada, nunca no desenho original. Ok?